E aí galera, no vídeo de hoje eu vou te apresentar uma ferramenta que pode mudar a forma como você analisa e registra oclusão digital, o Byte Finder. Se você trabalha com Exocad, T-Shape, scanners intraorais, reabilitação e contato oclusal, esse software pode economizar tempo, reduzir erros e transformar a sua previsibilidade clínica. Mas afinal, o que é o Byte Finder e por que todo mundo está falando nele? Segue comigo até o final, eu vou te mostrar tudo, o que faz, como funciona e como usar na prática. O Byte Finder é um software voltado para registro, análise e posicionamento mandibular no fluxo digital. Ele recebe os modelos superior e inferior, geralmente STL, PLY ou BJ, e permite localizar com precisão a posição da mordida, oclusão e relação maxilomandibular. Resumidamente, é uma ferramenta que ajuda você a encontrar o ponto certo do byte com leitura visual, marcadores e algoritmos, que vão alinhar as arcadas com muito mais precisão do que fazendo isso manualmente. Um detalhe importante que vale mencionar, o Byte Finder não é brasileiro, ele foi desenvolvido pelo Byte Finder AG, uma empresa sediada na Suíça. Isso explica por que o software tem um foco tão forte em precisão oclusal e integração com os workflows digitais europeus. A Suíça é um dos maiores polos de CAD/CAM odontológicos do mundo. Então, quando você usa o Byte Finder, você está utilizando uma tecnologia que vem da mesma região onde nasceram grandes avanços em articuladores virtuais, softwares de prótese, registradores dinâmicos e integração CAD/CAM. E é por isso que o Byte Finder se destaca especialmente em casos de reabilitação total, DVO e movimentos excursivos, também na montagem digital com previsibilidade. E agora que você já sabe de onde ele vem, qual é a proposta, deixa eu te mostrar quando vale a pena usar e em quais situações ele realmente faz a diferença no consultório, clínica ou no seu laboratório. Vai ser muito interessante para a gente montar corretamente casos, principalmente no Exocad e no T-Shape, também para localização oclusal real e reabilitações completas, para alinhar arcadas de forma previsível sem depender só do articulador e para reduzir os erros de dimensão vertical, cruzamento de mordida e dos arcos. Bom pessoal, agora vamos lá para o software para a gente dar uma olhadinha como que funciona. Eu quero entrar lá no site da empresa, mostrar para vocês como que a gente faz para fazer o download e trabalhar nesse software e ver todas as opções que tem, tanto de compra quanto articuladores, enfim, é bem importante a gente dar uma olhadinha em tudo isso e entender o software e o quão simples ele é de trabalhar. E aí, pessoal, vamos aqui para o nosso computador, então, aprender um pouquinho de como funciona o Byte Finder. Quero entrar primeiramente no site da empresa, então a gente vai conversar um pouquinho para aprender sobre tudo isso. Buscando aqui então Byte Finder e ele vai então nos mostrar aqui o site da empresa, a gente clica nele e a gente vai ver as várias opções que a gente tem para entender como que funciona. Aqui a gente pode traduzir ele para ser mais fácil, então ele nos traz essa frase, né? Corrija a oclusão dentária com um clique. É mais ou menos isso que se faz mesmo, muito interessante. No site da empresa a gente consegue mostrar, ele tem alguns vídeos, né? Falando um pouquinho, mostrando, demonstrando essa questão da oclusão. Ele mostra um pouquinho aqui das integrações diretas com o Exocad e com o Medit e as integrações que estão vindo com outros softwares. E ele nos mostra então as opções. Além disso, ele mostra que também ele traz algumas relações com articuladores. Eu vou falar um pouquinho depois sobre isso. Os parceiros que a gente tem aqui, então, diretamente o Exocad e o Medit, né, na tradução, a meditação, mas é o Medit. Smile Cloud, Great Lab, Run Scanner e EvSmart, então as integrações que ele tem, enfim, mostrando tudo como que funciona e vendo nessa aba superior os produtos, né, que o software nos traz. Seria então as questões dos articuladores. É bem interessante a questão do XSnap, que é um articulador que ele disponibiliza, é uma parceria que o Byte Finder tem. A gente paga um pouco a mais para poder trabalhar com o XSnap, mas eu quero fazer um vídeo específico só sobre esse articulador. Além disso, os recursos que o software nos traz, né, uma central de ajuda, a academia, que é os vídeos e enfim, o que se fala para poder nos ajudar a trabalhar. Os preços que o software nos traz, então aqui a gente clica, ele nos mostra os valores, né, que a gente das assinaturas que o software tem. Ele nos traz um trial, né, alguns dias gratuitamente que a gente pode trabalhar com o software.
mas depois desse free a gente pode pagar. Então como que funciona, né? Ele vende por quantidade de mordidas, quantidade de oclusões que a gente vai fazer. Então aqui o mais barato que se tem é 4 mordidas por mês, 4 oclusões por mês, no valor de R$19,99 até pacotes de 200 mordidas. Então isso vai depender um pouquinho de como que a gente trabalha no nosso consultório, laboratório, enfim, se vale a pena. Se a gente quiser adicionar o articulador, que é o X-Snap, a gente vai pagar mais, então a gente clica aqui, a gente vai pagar mais R$9,90 por mês. Então, se for interessante a gente já ter esse articulador pronto, né, montar modelos já articulados, é bem interessante. E a gente pode também pagar por uma assinatura de pré-pago, onde a gente tem 50 mordidas por R$399. Então, é interessante a gente calcular. Se a gente fizer 4 mordidas por R$19,99, vai custar para nós $5, né, por mês, por $5 por mordida. E se a gente fizer aqui 399 para 50 mordidas, a gente pode usar durante o tempo que a gente quiser, sem assinatura, e vai nos custar $4,50 por oclusão, né? Além disso, tem um contato, né, da empresa que a gente pode ter, e a gente pode aqui agendar uma demonstração. Então a gente clica, mostra de onde a gente é, e eles vão nos mostrar, né, opções então, para nos explicar o fluxo. Então a gente pode, dependendo de onde a gente for, né, de qual região do mundo, marcar uma data e eles vão fazer uma demonstração para a gente. Depois disso, a gente tem uma aba de painel que vai nos mostrar, então, a nossa licença. Então aqui eu já estou com a minha licença logada, mas é interessante que a gente se inscreva. Então a primeira vez que a gente vai fazer, a gente se inscreve, coloca todos os nossos dados. Então como que a gente vai fazer? A gente vai lá no software, entra, clica então nas opções de se inscrever, coloca todos os nossos dados, ele nos manda no e-mail uma autorização, a gente clica e aí a gente já está logado. Não gera nenhum custo. Depois disso a gente pode ter esses 15 dias, né, de free para poder trabalhar, e depois desses 15 dias a gente vai começar então a ter que pagar se a gente quiser, né? Inicialmente a gente trabalha um pouquinho para poder ver como é que funciona e se vale a pena para nós lá no nosso dia a dia. Tem uma licença quando a gente vai fazer a nossa primeira entrada, né, quando a gente vai se cadastrar, a gente faz uma cópia, clica em cima, ele faz uma cópia da nossa licença, e na hora de a gente fazer a primeira entrada, a gente precisa copiar, né, a licença lá. E a gente faz um download desse software. Eu já fiz esse download, a gente clica aqui para fazer o download, ele vai nas abas, demora lá um pouquinho, depois a gente clica num arquivo executável que vem zipado, só clica e ele vai então baixar esse nosso software para poder trabalhar. Além disso, a gente tem uma aba onde a gente coloca cupons de afiliados, então eu vou deixar nas descrições. É bem legal que vocês vão me ajudar se vocês colocarem o meu link de afiliado. Então a hora que vocês vão se inscrever é gratuito, é só vocês colocarem esse cupom ali. Eu vou deixar na descrição, vocês só cliquem e coloquem lá, vai ajudar eu a poder trazer mais vídeos explicando mais coisas sobre o próprio software e não custa nada para vocês. Cliquem e coloquem no cupom de resgatar, eu vou deixar isso certinho para vocês poderem colocar e a gente consegue então trabalhar. E na hora que a gente faz o download desse software, a gente pode deixar clicado um ícone para poder fazer o quê? Para poder deixar um atalho lá na nossa área de trabalho. Então, durante o download, a gente vai fazendo as etapas, né, que o download nos orienta, e uma hora a gente vai poder clicar numa caixinha que ele vai trazer então um ícone que eu vou mostrar para vocês na área de trabalho, que fica mais fácil, mais simples de a gente já acessar o Byte Finder para a gente poder trabalhar. Beleza? Tudo certo? Então isso que a gente funciona lá dentro do nosso site. Eu vou agora para minha área de trabalho. Aqui a gente tem o Byte Finder, eu já deixei ele um atalho, né, na minha área de trabalho, vou clicar nele e vou mostrar para vocês como que funciona para a gente fazer uma oclusão. Esse caso que eu estou trazendo para vocês foi um caso que já foi escaneado, então maxila, mandíbula e a oclusão do paciente. Então eu tenho já a oclusão, como é exatamente do nosso paciente. Eu peguei esses arquivos, eu separei eles, para eles não terem relação nenhuma um com o outro, e eu trouxe aqui para o Byte Finder para a gente poder fazer essa oclusão e ver qual o resultado que a gente vai ter. E depois disso eu quero trazer uns prints de como ele mostra os contatos do Byte Finder e como é exatamente na boca do paciente para a gente poder trabalhar. Voltando aqui, ele nos pede então um update, dá um OK, e ele já nos abre então essa aba,
né, do Byte Finder. É uma aba bem simples, bem fácil da gente poder trabalhar. A gente tem aqui em cima então algumas abas de edit, de settings, né, de configurações que a gente pode fazer. Se a gente clicar nas abas de configurações, a gente pode colocar sobre as orientações do nosso arquivo, os máximos desvios e penetrações que a gente quer. Eu normalmente deixo essas configurações que o software nos deixa, mas se a gente quiser que tenha mais contato ou menos contato, né, vocês vão ver depois ali que se a gente comparar o nosso arquivo com um arquivo que o próprio paciente já tem uma diferença desses desvios e penetrações. É um pequeno desvio que se tem. Mas vamos ver isso aí todos juntos. Então, além disso, a ativação de algumas caixas aqui de diálogos, os nossos gerações dos nossos arquivos, enfim, os parâmetros para salvar, as cores dos modelos, se a gente quer mudar alguma forma. Eu não vou mudar nada disso, cada um faz aquilo que é interessante, né, que fica legal para poder trabalhar. Vamos lá então, eu vou trazer esses dois arquivos, simples, dois arquivos de oclusão, maxila e mandíbula de pacientes sedentados. Esse software ele também trabalha com pacientes com escaneamentos parciais. Bom, a gente tem então aqui a nossa aba de upper jaw, a gente vai clicar em cima aqui e ele vai nos abrir a aba. Então eu tenho os arquivos que foram separados, né, para a gente poder trabalhar. Tanto a gente pode trabalhar com PLY, OBJ ou STL. Então, maxila separada, aqui o nosso caso. Então ele vai nos aparecer aqui o nosso maxila e o lower jaw, a mandíbula separada, e a gente tem esses arquivos que eles foram feitos juntos, né? Então a gente tem a oclusão desse paciente, mas aqui eu separei eles para ver como que o software vai poder trabalhar e vai poder juntar, né? E se ele vai fazer isso de uma forma efetiva e se vai ficar parecido ou igual àquilo que a gente tinha no escaneamento da oclusão, na boca do paciente. E depois que eu trouxe esses arquivos, simplesmente eu vou nessa aba aqui de Run e eu vou clicar. O software automaticamente vai fazer então esse cálculo, né? Ele vai ver as questões dos contatos que tem e vai colocar então em oclusão. Ele demora ali um minuto mais ou menos, entre 30 segundos e 1 minuto, para poder fazer, né? Depende um pouquinho do processamento do nosso computador. Ele traz então esses arquivos, ele vai colocar em oclusão. E depois disso a gente vai gerar alguns relatórios. Então, o que o nosso software ele faz? Além de ele gerar a questão da oclusão, ele gera um vídeo onde ele mostra os nossos deslocamentos mandibulares e ele também gera esse relatório para a gente poder visualizar. Então aqui a gente já viu, né, que ele rapidamente fez. Eu vou maximizar. Ele traz aqui então como que era o nosso arquivo, então que estava separado um do outro, um está aqui em cima, né, do nosso arquivo, e depois como ele colocou eles em oclusão, e aqui a gente consegue visualizar os nossos contatos oclusais, né, os contatos que aconteceram, né, quando ele colocou isso, né, para a gente poder trabalhar. Então eu vou deixar isso aqui separado, vou aceitar, ele vai continuar com o processamento e vai nos mostrar então a questão dos movimentos e vai nos trazer esse vídeo. Depois disso então a gente já tem tudo aqui salvo. Eu vou clicar aqui nessa aba de Save. Antes disso, né, antes de eu salvar, eu quero mostrar aqui um pouquinho. Ó, ele já nos mostrou um vídeo, né, dessa questão do movimento. Olha só, se eu clicar aqui no nosso play, né, ele vai acabar fazendo esse movimento. Mas eu posso fazer isso aí com mais calma. Deixa eu aumentar um pouquinho para vocês verem aqui como que funciona. Então eu venho aqui, ó, e vou fazer devagarinho o movimento. Ele faz aqui a abertura de boca. Olha só, lateralidade direita, lateralidade esquerda. Então ele já gerou automaticamente esses movimentos. Isso é exatamente como o paciente faz? Acredito que deve ser próximo, mas a gente não tem como dizer se é exatamente isso. Se a gente quisesse, a gente pode comparar isso, né? Mas o que acontece? A gente consegue gerar arquivos já com esse movimento e essa abertura, e que a gente pode abrir isso em outros softwares, né? Como, por exemplo, o Exocad, e a gente já utilizar esse movimento para fazer os ajustes que são necessários. Ah, Celso, é certo? É exatamente como o paciente faz? A princípio eu não tinha nem a oclusão do meu paciente, quanto mais esses movimentos. Então eu acredito que isso nos auxilia sim para que a gente possa ter mais uma ferramenta para poder trabalhar. Então eu falei para vocês, vou salvar. Salvei, ele nos mostra algumas opções, né, de orientações.
no original, pro Exocad, em STL, OBJ, PLY, a gente pode escolher. Enfim, a gente só clica o que a gente acha interessante, dá o OK, e ele vai nos dar um resultado. Eu vou colocar aqui como teste Celso Byte Find, só para a gente poder ter. Eu vou escolher a área de trabalho aqui, salvei. Ele nos salva, então, algumas informações. Eu vou minimizar aqui um pouquinho para a gente ver exatamente o que vem nessas nossas, teste Finder. Vou clicar aqui e ele vai abrir, então, alguns arquivos, né, que ele nos traz. Então, vamos lá. Ele nos traz aqui um PNG, que é um preview daquilo que a gente tinha visto, né, do antes e depois. Ele nos traz um arquivo que tem uma extensão de JSON, ou JSON. E o que é esse arquivo JSON? E o que é esse arquivo .json? É um tipo de arquivo usado para armazenar informações em formato de texto, que é organizado e estruturado, que é muito utilizado para softwares, APIs, bancos de dados e fluxos digitais, porque ele é leve e fácil de ler e de interpretar por várias máquinas e vários sistemas. E ele funciona como um pacote de dados, que o software consegue abrir e entender rapidamente. E resumindo, então, é um mapa do projeto, né? Ele guarda nome dos arquivos, modelos que estão vinculados, relatórios e arquivos adicionais, além dos status dos cálculos que a gente fez lá dentro do software, identificações de hash, que é uma identificação única desse tipo de arquivo, e o software usa esse arquivo para abrir o caso completo, com todas as informações certas no lugar certo. Além disso, ele nos traz aqui um report, que é um arquivo com um selo, né, da Byte Finder, que é o nosso arquivo correto, do antes e o depois. Também ele nos mostra, então, áreas de contato que não tinha e que tem aqui, bem interessante. Além disso, ele nos traz os arquivos, tanto do Byte, então esse arquivo do Byte ele nos mostra as duas arcadas em oclusão, e ele nos traz também a maxila e a mandíbula separado. Então aqui é o Byte, né? Então é um arquivo só, a maxila e a mandíbula juntos na posição que ele nos deixou. Além disso, ele nos traz um arquivo que é o .xml, e além um arquivo de jaw motion, que seria o movimento mandibular que a gente tem, que é para a gente abrir lá no Exocad. Então ele vai nos ajudar no planejamento das nossas próteses, por exemplo, ou numa placa, que a gente consiga utilizar essa movimentação mandibular que o software já nos trouxe para poder fazer esses ajustes lá no Exocad. Então, muito interessante, são várias informações que ele automaticamente já nos enviou. Achei muito legal, achei que tem muitas informações interessantes. Agora eu quero trazer os dois prints, né? Então, para a gente poder comparar. Eu tenho aqui, então, um print que eu fiz lá quando eu fiz o escaneamento, da análise da oclusão que se tinha. Vou abrir ele aqui. Vou trazer aqui para o lado, então, para a gente poder comparar, aumentar um pouquinho isso aqui. E vou trazer um print aqui também da oclusão que o próprio software nos trouxe. Muito bem, vamos ver aqui. Essa é a oclusão que se tinha quando eu fiz o escaneamento da paciente, né, a oclusão em boca, já que vem do lado do software. A gente fez uma análise da oclusão dela, lá dentro do software, e houve então esses contatos todos. Se a gente aumentar um pouquinho o nosso print e ver a maxila aqui, a gente fizer essas comparações, olha só, a gente tem nitidamente mais contato na oclusão que a gente fez do paciente do que nessa região. Se eu tivesse feito alguns ajustes, talvez, do próprio software do Byte Finder, ele teria uns contatos maiores. Mas vamos analisar e comparar um com o outro. Ó, a gente está vendo que nessa região, por exemplo, aqui de pré-molar, ele tem um contato maior no nosso software, e aqui também. Essas regiões mais verdes é onde a gente tem mais contato, então nesses pré-molares. Aqui na região de lateral e canino também contatos muito próximos. Aqui nessa região de molar, ó, os contatos são maiores. Onde a gente tem menos contatos ou poucos contatos aqui, ele acaba não marcando, mas é porque os contatos são bem pequenos. Aqui no molar a gente já conseguiu no terceiro molar aqui da paciente, então a gente tem um contato maior aqui, e aqui também está aparecendo esse contato. Então eu acredito que é muito parecido a oclusão que eu tenho do paciente e a oclusão que o próprio software do Byte Finder fez. Vamos ver a questão da mandíbula aqui. Eu vou trazer aqui, vou subir um pouquinho para a gente avaliar. E a gente tem a mesma situação. Contato lá no terceiro molar inferior, ali um contatinho, seria na gengiva, aqui nessa região. Na região de 46 um contato maior, na região de 47 um contato maior, bem nas cúspides aqui, ó, mesovestibular, na parte oclusal.
Do outro lado, da mesma forma, um contato aqui no molar maior, um contato aqui bem marcado em região de pré e aqui também faz, um contato na região de lateral e canino dos dois inferiores, e aqui onde o contato é só azulzinho, que é menor, a gente não viu esse contato. Ou seja, se a gente visualizar tudo isso, a gente consegue ver que essa oclusão foi feita de uma forma bem próxima daquilo que a gente tem na boca. Então isso é fantástico. Eu acredito que isso vai nos trazer uma facilidade para a gente poder trabalhar. E casos, eu vejo lá no laboratório, chegam muitos arquivos onde a maxila e a mandíbula estão separados, e se a gente tivesse que fazer isso analogicamente, a gente teria que imprimir os modelos, colocar eles em oclusão, ou pedir para o nosso colega que fez o escaneamento reescanear o paciente. Então tudo isso gera um transtorno. Até nessa questão de a gente fazer uma impressão do modelo e colocar ele na mão na oclusão e escanear essa oclusão física, a gente pode ter algum erro, tanto na questão da impressão que não for talvez bem feita, ou nessa questão de a gente manualmente colocar essa oclusão, a gente pode ter erros. E talvez uma ferramenta dessa que tenha opções de conseguir ver esses contatos onde eles são maiores, tenha até referências melhores do que a gente fazer isso manualmente, ou de alguma outra forma dentro do próprio software tentar linkar esses arquivos. Com certeza a gente vai ter erros, provavelmente maiores do que esse software possa nos trazer, porque ele vê a questão dos contatos e coloca os contatos do paciente. E na mão isso provavelmente seja muito mais errado do que a gente traz aqui. Achei a ferramenta fantástica, achei que nos traz muitas vantagens, e para quem trabalha no dia a dia sabe que nem todos os arquivos já chegam todos em oclusão, nem todos os arquivos chegam com o escaneamento dos bytes. Isso nos agiliza, nos faz com que a gente trabalhe mais rápido, mais fácil e de uma forma bem simples. Vocês viram que é só eu colocar esses arquivos ali e o próprio software faz seus cálculos e já nos entrega, né, todo um relatório e vários arquivos que a gente pode trabalhar e vão nos ajudar muito, com certeza. E aí, pessoal, o que acharam do Byte Finder? Eu acho que esse é um software que vem nos ajudar muito no trabalho do dia a dia. Quem não tem scanner ou laboratórios que recebem arquivos separados, onde a gente tem a maxila e a mandíbula sem uma oclusão, sem o byte, isso é uma forma muito simples e muito fácil da gente trabalhar e conseguir colocar esses arquivos em oclusão da melhor forma possível. É muito interessante porque como que normalmente a gente faz isso no laboratório? Os clientes, os colegas nos mandam arquivos separados sem o byte e às vezes eles nem veem que não conseguiram fazer aquela oclusão ou passaram diretamente na hora do byte e enviar esses arquivos. A gente tem que pegar esses dois arquivos impressos, então se o arquivo vem de uma forma digital, a gente acaba tendo que imprimir esses arquivos, colocar eles em oclusão e fazer um escaneamento dessa oclusão. E com o Byte Finder a gente consegue fazer isso totalmente digital, de uma forma simples, fácil e rápida. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like. Se você tem alguma dúvida ou alguma outra forma de fazer isso, deixe nos comentários, é muito importante para que a gente possa crescer, evoluir. Até mais!